Me diz uma coisa assim, Adriano, pergunta ali do Rogério Vaz, a pergunta é muito boa dele, tá? E depois, vou botar essas duas perguntas juntos, do Rogério Var e do farmacêutico investidor. O cenário atual não está muito similar à pós-crise de 2008, em que caiu forte, depois subiu, aumentou os gastos, veio um certo populismo e acabou em 5 anos de uma queda lenta. Qual seria a interpretação de vocês para isso? E daí, logo em seguida, vem a pergunta do farmacêutico investidor, que diz o seguinte: as boas empresas elas vão continuar lucrando, essa seria a tese. Como é que vocês leem essas coisas? Vocês têm um cenário de prazo mais longo, macroeconômico, ou não? Bom, vamos lá. 2008, acho que é um cenário bem diferente assim, do atual, né? Então, você teve lá uma crise global que começou no mundo financeiro, né? E depois ela foi para a economia, diferente dessa, né? Que foi uma crise que pegou a economia em cheio e reverberou para o mercado financeiro. E você tinha, na época, ali uma China que estava acelerando ali o crescimento, com uma demanda ali absurda de commodities, né? E o Brasil ali foi um grande beneficiado. Então, você teve ali uma queda grande, e aí depois você teve ali 2009, mais uns 2 anos ali que a gente conseguiu surfar bem aqui esse crescimento da China. O cenário atual, se for fazer uma comparação assim, né, que a gente, até o Cássio fala assim, a gente vê essa pandemia como vamos colocar assim, uma grande crise dos caminhoneiros. Sim. Então, o que foi a crise dos caminhoneiros, né? De repente, a artéria lá ficou estrangulada, a economia parou completamente durante 3 semanas, 1 mês, eu não lembro exatamente quanto durou, e aí você teve uma reversão muito grande de expectativa, e aí depois a coisa voltou, né? Normalizou relativamente rápido, né? O que aconteceu agora? Você estava ali com uma vida normal na sociedade, mercado financeiro lá fora e aqui com expectativas positivas, e de repente veio a pandemia, caiu a ficha de que o lockdown da China ia ser no mundo, a famosa expectativa aí, como você colocou, foi frustrada, você teve uma decepção grande, todo mundo posicionado por um lado, quando viu teve que dar um cavalo de pau e se posicionar para o outro lado. Sim. E aí, enfim, a economia desabou, o mercado financeiro desabou também, e aí você teve um volume colossal de injeção de liquidez, que fez com que primeiro o mercado financeiro se recuperasse, e depois a gente começou a ver a resposta na economia, né? Começou a ver que a situação não era tão ruim assim, e se acaba que assim, o mundo de ações no mundo ele está positivo, se for pegar aí o S&P, o Nasdaq e tudo mais. Acho que muito fruto disso, né? Acho que a liquidez ajudou e o mercado viu que a coisa não ia ser tão preta assim como se esperava lá atrás. Aí aqui você tem um capítulo à parte no Brasil, que a gente não tem espaço fiscal para fazer nenhuma graça, né, vamos colocar assim. A gente teve que injetar ali 700, 800 bi a mais de gasto, justo, né, uma questão até humanitária, só que a conta chega, né, a conta chegou, e aí agora você tem um nervosismo muito grande, porque você tem um embate aí da questão política com a questão econômica, né, a parte fiscal, e aí você tem um grau de incerteza muito grande. Então, assim, essa eu acho que é a discussão de cenário, mas depois você tem que começar a discussão de preço. Sim. Que é aí que eu acho que é bem interessante quando você confronta uma coisa com a outra, né? Você vê eu falando aqui a parte de cenário, você vai ser induzido a provavelmente reduzir risco ou vender. Sim. Mas quando você entra no cardápio lá das ações, você começa a ver coisas ali que já incorporam um cenário muito ruim, que para a gente claramente é o setor de bancos hoje em dia, né? Que é um setor aí que está até muito em voga, né? Alguns gostam, outros não gostam. A gente faz parte do time que acha muito barato, que para a ação continuar caindo daí, tem que ter uma série de premissas negativas, né? Então, assim, você tem um cenário difícil aí de curto prazo, só que a gente acha que o nível de preço para muitas coisas hoje em dia são atraentes.
Perfeito. Romero, eu sei que um dos focos principais que tu tens realmente é a observação do setor de consumo, tá? E a gente sabe que o setor de consumo talvez seja, pelo menos aqui no Brasil, a mola mestra da nossa economia, né? Consumos mais altos ou consumos mais baixos indicam a saúde ou até mesmo a fragilidade da economia no momento. Como é que está o setor de consumo hoje, no momento, no Brasil? Ele está se recuperando, não está se recuperando? Existe uma sazonalidade mais clássica nesse setor? As empresas do setor tendem a se beneficiar de um segundo semestre ou não tendem? Vocês percebem alguma coisa nessa situação específica? E aí já pode aproveitar e responder. Porque já aproveita e responde a pergunta do Fernando Encote. Afinal, é hora de operar comprado ou vendido? Essa é a pergunta que ele estava me perguntando. Não, o que a gente percebeu primeiro, né, que tiveram setores que passaram mais incólumes aí durante a crise do Covid, digamos assim, né, que foram, sim, obviamente, as farmácias e os supermercados, e dentro da bolsa aqui, as lojas americanas também, porque ela vende itens essenciais e ficou aberta, digamos assim, a maioria das lojas, né? Então, essas companhias, elas, obviamente, sofreram quase que um benefício pelo corona, porque as pessoas só podiam comprar lá e, associado a isso, veio também o Corona Voucher, né? Que também, sim, permitiu com que muitas pessoas tivessem a possibilidade de consumir. Num segundo patamar, as outras companhias que foram, de certa maneira, beneficiadas ou sofreram muito menos foram as empresas de e-commerce. Então, a B2W, que era puramente e-commerce, nadou de braçada, a Magazine Luiza, que tinha já um grande patamar das suas vendas em e-commerce, também foi muito bem, e a Via Varejo conseguiu, assim, na minha opinião, mostrar uma grande capacidade de se digitalizar e fazer vendas através desse canal, surpreendendo também muitas vezes aí o mercado e os analistas, né? E o setor que, na minha opinião, foi o setor que mais sofreu foi o setor ligado a roupas, né, vestuário, que é um setor de um item não tão necessário, né, um item discricionário, e é um item cuja penetração no e-commerce é menor, que as pessoas gostam de tocar no tecido, de experimentar, etc. e tal. Então, o que a gente vê é que, para muitas dessas companhias, e os dados macro também sugerem isso, né? Caiu muito as vendas ali no momento mais crítico aí das lojas fechadas, e gradualmente aí a gente vê uma volta e as companhias já estão dizendo que em setembro estão vendendo um patamar muito próximo do que elas venderam no mesmo mês do ano passado, né? A gente não tem o dado cabal aí, porque elas ainda não divulgaram o trimestre, mas elas vieram falando, olha, ao longo do trimestre a gente está chegando no final dele, que é setembro, que seria o último mês, quase que vendendo o mesmo que a gente vendeu em setembro de 2019. Então, a gente já vê que, para as companhias, a gente está chegando num nível aí bem de equilíbrio, apesar de que elas sofreram aí durante praticamente aí 6 meses, né? Que é o segundo e o terceiro trimestre quase inteiros, né? E, obviamente, do ponto de vista de sazonalidade, e principalmente para aqueles itens mais discricionários, né? A gente vê, supermercado tem sazonalidade? Tem. O último trimestre ele é mais forte. Só que ele é menos mais forte, digamos assim, do que para uma empresa como uma Renner, como uma Magazine Luiza, como uma Via Varejo, que são itens mais discricionários e tem uma compra mais potente, digamos assim, no Natal e agora, mais recentemente, que a gente vê com esse fenômeno aí do Black Friday, né? Que perfeito, também ocorre no último trimestre, final de novembro. Então, a gente acha que as ações de varejo, dependendo das escolhas, a gente tem as nossas, obviamente, estão baratas. Sim. A gente tem uma posição muito relevante em Via Varejo, por exemplo. Sim, tá. Além do varejo, a gente viu, Adriano, que o setor de bancos foi mais pesado, né? Ele foi mais impactado. Nós podemos até dizer que sim, consumo e varejo já recuperaram, já estão até acima. Já estão até acima de janeiro, enquanto que os principais bancos continuam pesados. Parece que tem o quê? Parece que tem uma bola de ferro grudada no pé deles, que o troço não consegue subir.
Tem algum motivo que vocês percebam para realmente... Claro que a taxa de juros mais baixa pode ser um dos argumentos, mas será que vocês têm algum motivo que vocês permeiam? Por que os bancos estão tão pesadamente impactados por vendas, como a gente tem observado esse período todo? A tese de quem não gosta de bancos, né, basicamente é a questão da concorrência das fintechs. Né? Então, você está tendo aí uma série de empresas surgindo, muitas delas ficando muito grandes, né, como, por exemplo, a XP. Uhum. E aí você vai tendo uma concorrência em várias linhas de negócio dos bancos, que até então eles reinavam sozinhos e você tinha uma lucratividade ali extremamente elevada. Né? Então, essa é uma tese aí que eu acho que permeia no mercado e faz com que muita gente não goste do setor de bancos e cria aí vamos dizer, essa bola de ferro aí que você comentou. O que a gente acha, assim, né, olhando aqui? A gente concorda com essa tese de que a lucratividade vai cair, ele está perdendo aí, os bancos estão perdendo um monopólio em vários setores, né? Mas aonde a gente começa a discordar é que a gente entende que essa concorrência vem e os bancos não ficam parados. Né? Então, você começa a ver, por exemplo, aí os bancos abrindo as plataformas, você começa a ver os bancos cortando custos, você começa a ver queda de custo nominal, que é aumento de eficiência, os bancos fechando as agências. Então, assim, você tem todo um investimento aí colossal, né, em tecnologia, enfim, digitalização e uma série de coisas. E isso a gente acha que não está refletido no preço nos preços dos bancos. E um outro ponto, né, que aí é onde a gente acha que mais confronta, aí, vamos dizer assim, essa questão do preço, é porque numa economia onde você tem uma recuperação, você precisa dar crédito. Sim. Quem dá crédito em escala aqui no Brasil são os grandes bancos. Não tem nenhuma fintech que consiga ter um balanço hoje em dia de 200, 300, 400 bi de crédito. E aí você junta tudo isso, vê o preço dos bancos, a gente acha, na nossa visão, extremamente convidativo e com um downside muito limitado. Perfeito. Só uma questão para adicionar, né, que no curto prazo a gente ainda viu um certo problema maior na questão das provisões e inadimplência, justamente por conta da crise. Sim. Né? E todos os bancos provisionaram, né? E a gente acha que, como a questão da economia está voltando e etc. e tal, que existe uma chance de reversão dessa provisão que daria aí um lucro maior do que se espera, né? Então, obviamente, tem essa visão de longo prazo que a gente entende que ela o problema é menor do que se parece, né? O de competitividade por conta dos bancos investirem e serem digitais também, né? A gente até na Molt, essa semana a gente estava discutindo a digitalização dos bancos e quantas contas digitais ele já tem, quantas pessoas já não vão à agência e etc. e tal, e o número é muito importante para todos eles, né? Para o Itaú, Santander, até o Banco do Brasil nos surpreendeu a quantidade de contas digitais que ele já tem. Sim. E é uma questão mais de curto prazo, que é a questão de inadimplência. Tem uma brincadeira lá que o Silvio Santos fazia, né? Que até a gente faz aqui na Molt, né? Que é você troca uma geladeira por um abacaxi, e a pessoa respondia lá assim. Sim, não, isso. E quando você começa a ver os preços listados na bolsa, né? Você vê um Itaú. Quanto vale Itaú, Ramirão? 200 e poucos? 200, né? 200 e poucos. 200 e poucos. Aí você tem uma Magazine Luiza que vale 130, né? Alguma coisa assim. 150, acho que tá. A Magazine Luiza mal dá lucro. O Itaú dá lucro, sei lá, de 15, 20 bi. Então, assim, começa a ficar uma coisa assim que você fala, pô, você troca... Quando a gente olha Itaú, você praticamente isso, né? Você troca não sei o quê, sabe? Começa a ficar muito discrepante assim, e aí para justificar um pouco o preço dos bancos, na nossa visão, você tem que assim botar um pacote muito ruim de coisas aí que a gente acha que não perpetua.